Eu sou Luiz Alfredo Malucelli, jornalista profissional e corretor autônomo de investimentos. Iniciei a minha vida profissional como jornalista em rádio, jornal e trabalhei 20 anos na TV Paranaense e atualmente vou fazer 19 anos como corretor de investimentos no Paraná Banco. Conte um pouco do início da tua carreira, como iniciou a tua carreira como profissional da comunicação. Bom, eu depois de ter trabalhado um tempo como plantador de cana lá em Morretes, os Malucelli tinham uma pequena usina de açúcar lá, trabalhei até 1956, vim para Curitiba e comecei a trabalhar em rádio, na Rádio Guaracá, na Rádio Cultura. E depois comecei também a trabalhar na Gazeta do Povo como o redator e por coincidência naquele tempo que era alugado, o De Plastilva alugou para um político e era um jornal bem desorganizado, né? Então, como faltava aos domingos, não tinha fotógrafo, né? Então, eu como fazia o futebol profissional, comprei a prestação, uma máquina Yashica na Ótica Boa Vista, ali na Praça Zacarias, e comecei a fotografar. E no fim acabei me destacando mais como fotógrafo na Gazeta do que como jornalista. E depois eu passei, trabalhava no Estado do Paraná, tinha deixado a Gazeta, trabalhei no Estado e lá na Tribuna, e o Paulo Pimentel comprou a Rádio Guaracá. E estava vaga lá, ninguém queria, porque a Rádio Guaracá na época tinha 11º, segundo lugar, não faturava quase nada, só me lembro bem que eram 3 milhões da Brahma, no esporte. E aí eu comecei a trabalhar e ver, comecei a frequentar o então Clube do Copinho, que era comandado pelo Roberto de Souza, na Rádio Cruzeiro do Sul, com a participação do pessoal também do Canal 12 e outros publicitários. Aí eu comecei, um dia o Roberto de Souza me convidou para nós ir jantar, sempre sexta-feira nós íamos jantar, depois do aperitivo lá na Rádio Cruzeiro do Sul, nos bares da vida. Ele me levou comer um macarrão com posta. E eu aprendi desde pequeno, vendo a minha mãe cozinhar, a fazer posta branca recheada. Vamos lá, depois do jantar, ele perguntou para mim lá fora, né, o que eu achei. Eu achei uma porcaria. Disse, como assim? Não, sem falsa modéstia, eu faço essa posta recheada branca muito melhor do que essa aí. Ah, então você vai fazer. Aí começamos, íamos nos restaurantes de amigos fazer, e até que o Dr. Francisco comprou a TV do Najib Shed, e ali na Emiliano Perneta, que era ali onde é hoje um estacionamento. E ali tinha um restaurantinho, um barzinho e tal, e eu comecei a cozinhar ali e convidando os publicitários, né, e alguns clientes. E logo em seguida o Dr. Francisco alugou o castelo lá do Moisés Upion, né, e lá tinha realmente uma churrasqueira e tal, e nós então demos assim um início fabuloso, convidando na época toda sexta-feira os publicitários e também os anunciantes, os empresários e alguns colegas, amigos, até de outros canais, de outras empresas de comunicação. E com isso, em seguida o Dr. Francisco comprou um equipamento novo, né, a cores, foi pioneiro inclusive, e a programação, que até então, em 71, era da Globo. Aí houve um atrito do Paulo Pimentel com o revolucionário, com a ditadura militar, e obrigaram a Globo tirar a programação que era da TV Iguaçu, né? Aí entrou a Record, né, na TV Paranaense, e a Globo ficou com o Paulo Pimentel.
E em 76, né, com esse episódio da briga do Paulo com os militares, com os políticos da época, da Arena, em abril de 1976, voltou a programação da Globo para a TV Paranaense. E até 1980 era uma afiliada. Em 80 eles se associaram, cada um, né, a Globo, com o Dr. Francisco e o Dr. Lemansky, 50%. É isso aí. Eu acho, Malu, que para valorizar um pouco, para a gente ter um pouco mais de conhecimento, eu acho que você interrompeu quando você disse que você foi para a Rádio Guairacá, que era do Paulo Pimentel. Então, exatamente o que você foi fazer na Rádio Guairacá e o que você produziu como profissional lá na rádio? Na Rádio Guairacá, eu fui assumir a gerência comercial, não é? E, em função desse episódio com Roberto de Souza, é que nós passamos a ter contato mais direto com o pessoal de publicidade, com as agências de publicidade, não é? E, realmente, sem falsa modéstia, a rádio que faturava 3 milhões, quando eu saí, ela faturava 60. Né? Foi em função desse trabalho junto com os publicitários, né? O pessoal, porque efetivamente eu acho que naquela época o pessoal de venda assim, de veículos não tinha muita garra, muita pretensão, e eu naturalmente senti isso, né? Que a presença, então eu visitava as agências e, final, eu acho que tive sucesso ali. Aí o pessoal da TV Iguaçu me convidou para ir também ser contato lá, e também tive êxito. Mas em seguida que eu tive um atrito lá, eu saí e fiquei um tempo trabalhando em outros setores da minha atividade profissional como vendedor. Aí até que o Dr. Francisco me convidou para ser o gerente comercial na TV Paranaense. Essa história da Rede Globo, na tua ida para a TV Paranaense, você não se limitava, diretor comercial, não se limitava a vender apenas a programação. Você começou a criar projetos. A tua criatividade foi exercida na plenitude. Me conte por quê. Porque você, além de criar projetos, você comercializava e você trazia para a emissora um faturamento extra, um faturamento plus que para a época era uma novidade, inclusive da própria Globo. Nas afiliadas não se praticava isso, só na Paranaense que você desenvolveu esse projeto. Conta um pouquinho disso. Efetivamente, né, além de ter o Noazir Arriola, que era da mídia propaganda, ele saiu da Gazeta, ele com o seu sócio, né? E o Noazir era corretor e o alemão lá, né? O Miller era da parte de contabilidade, financeiro da Gazeta. Aí eles formaram essa agência e foram me visitar lá no castelo, já lá no Castelo Batel, lá no Castelo Moisés Opion. E eu perguntei, né, qual era a principal atividade comercial deles, e eles disseram, não, nós atendemos muito construtoras, né? Aí eu disse assim, bom, mas as construtoras só anunciam em jornal e não na TV. Por quê? Aí o Noazir me disse, não, porque eles acham que a televisão é muito cara. Aí eu perguntei para ele, na época, me lembro bem, porque foi um episódio marcante, né? Eu perguntei, quem é o teu principal cliente? Ele disse na época que era um dos principais, era o Mendes Empreendimentos. Eu disse, então vamos lá. E ele não me levou. Aí eu perguntei, né, pro Mendes, por que ele não anunciava em televisão e só em jornal? Ele disse, porque a televisão é muito cara. Aí eu disse para ele assim, senhor Mendes, o senhor pode aplicar 50 mil por mês? Claro! Né? Porque obviamente era uma importância pequena. E eu sabia, de acordo com a informação do Noazir, que ele ia lançar um prédio ali na Brigadeiro Franco do lado da Sociedade Dom Pedro II. Um prédio grande, de classe média, e eu perguntei para ele, então, o senhor pode aplicar 50 mil? Posso. Então o senhor, eu vou lhe dar mais 50% em bonificação
e não vou cobrar nada a gravação do videotape. Beleza, negócio fechado. Eu disse, bom, mas eu quero também para a televisão 3% cada apartamento que o senhor vender. Ele disse, negócio fechado. Em 30 dias, se não me falha a memória, o Noazir pode confirmar, ele vendeu o prédio inteiro e levou cheque lá para mim. Eu disse, olha, eu não recebo, né? Isso, o cheque o senhor tem que levar lá, porque o nosso escritório era Dom Pedro II, né? Ali do lado do Hospital Militar, e a tesouraria da TV Paranaense era lá no Castelo. Então foi um episódio marcante, né? Porque daí, coincidentemente, a maioria das construtoras, das grandes construtoras, passaram a anunciar também na televisão. Então, realmente, o Canal 12 cresceu assim extraordinariamente, né, no faturamento. Outro episódio também que eu achei muito importante foi as revendas de carro. Eles não anunciavam também em televisão, só em jornal. E o Carvalhinho, que era da distribuidora Corujão. Ele era Volkswagen, né, se não me falha a memória. Aí eu fui lá visitá-lo, porque ele era muito amigo do Dr. Francisco, eu fui lá visitá-lo. Aí ele disse, os nossos clientes não vê televisão. Aí, e também falou que era muito caro. Daí eu disse, doutor Carvalho, eu tenho o maior respeito, admiração pelo senhor, mas o senhor de carro entende, mas de propaganda o senhor não entende nada. Fui assim, agressivo mesmo, e disse para ele, olha, o senhor já ouviu falar em custo por mil? Não? Pois é, naquele tempo eu sabia direitinho, Rating Point, né? Se não me falha a memória, não é isso? Eu falo mal inglês, mas me lembro. Aí, ele ficou pasmo, né? Porque eu fui até meio agressivo e grosseiro, né? Mas consciente daquilo que eu estava falando. Aí falei para ele disse que, né, quem comprava caro não via televisão de manhã, só via televisão de noite. Ele disse, o senhor está enganado. O pobre não vê televisão de manhã. O senhor vai patrocinar o Bom Dia Paraná, que é 7 horas da manhã, e que os ricos que assistem. Os pobres vão trabalhar cedo e não ficam vendo televisão. E realmente ele passou a anunciar, patrocinar, e conseguiu um resultado extraordinário, tanto que ele disse na frente de funcionários, que ele foi ver um videotape lá na TV Paranaense, dizendo que graças ao Malu, à orientação, aos conselhos do Malu, as vendas deles triplicaram. Né? Outro episódio que eu acho que eu não falei sobre o Mendes Empreendimento, nós ia Copa do Mundo. Bom, naquele ano, eu não me lembro mais. 78. A Globo não conseguiu vender as 4 cotas da Copa do Mundo. E abriu as afiliadas, no caso ainda a TV Paranaense era afiliada. Então, primeiro cara que eu liguei foi o Noazir. Ele em meia hora está fechado. O Mendes Empreendimento comprou a cota e, segundo o meu amigo Noazir, ele vendeu 350 e poucos apartamentos em 35 dias. É isso aí. Mas, Malu, além de projetos comerciais, você também tinha um interesse especial em projetos culturais. Sim. Nós fizemos, né, um dos projetos que eu tenho orgulho, porque eu volta e meia vejo na televisão a propaganda das termas de Jurema. Então, meu pai e minha mãe frequentavam aquelas termas ali perto de Guarapuava, né? E a gente via sempre que os paranaenses iam lá para Santa Catarina, para São Paulo e tal. Aí começou a me despertar assim, poxa, os paranaenses saem daqui, os turistas, para ir ver outros estados. Nós temos aqui o Buraco do Padre. A maioria das pessoas não sabia o que eram. Sabia, ouvia falar em Vila Velha, né? A Lagoa da... Cânion de Quartelá. O Cânion de Quartelá, né? Que é em Tibagi, né? Também. Aí
que a gente bolou esse projeto, acho que foi até o Banestado que patrocinou, né? O Dorival Viana, que é um dos que nos honra com as suas perguntas, patrocinou. Também foi um sucesso inusitado. Inclusive o Álvaro Dias, que era o governador na época, reuniu no Palácio Iguaçu umas 300 pessoas, prefeitos, do turismo, fez todo, foi um sucesso realmente. E assim nós fizemos o semeador, né? Para incentivar, porque os pequenos empresários industriais eles não tinham como pagar a publicidade em uma televisão. Então nós vendemos o patrocínio, também nem me lembro mais para quem, porque faz tantos anos, né? Nós vendemos o patrocínio, eu não sei se até foi para a Servopa, para o Carvaninho, parece, e depois o Banestado. Não, depois quando quando deixou de sair, aí você me telefonou e eu falei com ele, Malheiros, e o BADEP. Foi o BADEP. Então eu vejo que essas iniciativas geram resultado. E eu tive a curiosidade de pedir lá para o pessoal da produção que pedissem aos os empresários focados, né, aqueles pequenos empresários, que me respondessem, que me indicassem qual foi o resultado que eles tiveram com aquela propaganda gratuita, né? E realmente eu tenho guardado, né, tive o cuidado e guardei lá, deve estar lá num monte de coisa que eu tenho guardado, deve estar lá, né? Teve um deles que me comoveu, foi que ele disse, olha, o senhor salvou a minha firma ia quebrar por falta de clientes e com a propaganda. E fizemos o Curitiba de Copo, Garfo e Faca, né? Divulgamos o livro das fábulas, né? Também. Essa área cultural que o Rodrigues perguntou. Então nós fizemos, eu acho que no caso aí o Positivo patrocinou esse livro das fábulas, que não só o vídeo, né, colorido, muito bonito, eles fizeram parece que 1 milhão de folhetos, né, que até o Rodrigues trouxe um aqui, depois o Renato Mazzani vai mostrar a capa, né, do livro das fábulas. E fizemos o Festival Global de Praias, né? Não tinha nenhuma promoção na praia, né? Lá, então nós começamos fazendo em Guaratuba e hoje parece que disseminou, né? Tem vários projetos aí que estão se desenvolvendo, incentivando o turismo, né? Turismo. Então eu acho que foi um sucesso de algumas coisas que nós fizemos na TV, com o apoio das agências, dos empresários, que teve sucesso. Fale um pouco das tuas experiências com o Clube do Copinho. Assim, o Clube do Copinho, né, nós começamos, né, indo lá, como eu já disse, na Rádio Cruzeiro do Sul, com o Roberto de Souza, com o Wilson Tomás, que era diretor da TV Paranaense, que depois foi ele já era da Bandeirantes, né? Então, daí toda sexta-feira, nós reunimos os publicitários e eu que sabia fazer alguns pratos, ainda convidava, né, outros amigos cozinheiros, né, um português que me ensinou a fazer a bacalhoada portuguesa. Naquele tempo que não era proibido matar paca, fez uma paca, né, porco no rolete, afinal. Nós começamos, então virou um coqueluche, né? Todo mundo queria ir. Tanto que começou a aparecer peru lá. Começou a aparecer peru lá e tal, e eu, né, meio educadamente, cheguei a ver quem é que ele convidou. Não, eu soube que aqui tem uma Boca Livres, não, desculpe, aqui é só para cliente. E aí, como era sempre sexta-feira, eu mudei de dia aí e avisei, porque a telefonista avisava, os caras ligavam, vai ter o Clube do Copinho hoje, e ela avisava. Mas aí você já estava no Canal 12. Canal 12, claro. Aí eu peguei e comecei a mudar o dia e descobri que a telefonista às vezes entregava o dia, né? Aí eu avisei, ó, você não pode informar, não. Isso aí é... E realmente foi uma ajuda extraordinária no desenvolvimento, no faturamento da TV. Tanto que a partir de 76, quando a programação da Globo voltou para a TV Paranaense,
o faturamento aumentou extraordinariamente, que foi até o Pedro Brasil, que era gerente que cuidava do sul, né, gerente comercial e cuidava da parte sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, que nos conhecia e tal, né, a gente tinha contato seguido. O Walter Clark, que então era o superintendente, era o dono da Globo, foi o grande criador da Rede Globo de televisão, perguntou para ele, pô, cara, ele conheceu a TV Paranaense quando era, no tempo do Najib, que realmente era uma emissora muito mal instalada, né, que era difícil, né, muito... O que daí o Pedro Brasil falou para ele, não, é que lá tem um trabalho que eles fazem assim, assim, assim. Aí eu passei também a ser elogiado pelo pessoal da Globo. Fui convidado para ir almoçar com o Boni, né? O superintendente, que eu me esqueço agora o nome dele, vinha para cá, sabe, fazia questão de telefonar para a gente. Então eu acho que nós fizemos algumas coisas boas pela publicidade, né, pelo turismo, né, do Paraná. E uma das coisas que eu me orgulho, sem falsa modéstia, o Júlio Gomel é meu amigo há anos, e ele estava ajudando lá o Lar o Bom Caminho, que era uma esculhambação, né, sabe? Tudo não tinha idade, era guri com marmanjo e tal. E nós frequentávamos naquela época, eu frequento ainda um pouco, a Toca do Tuca do Clube Curitibano. E começamos a fazer um jantar lá na Toca para arrecadar dinheiro. Até que me surgiu a ideia de fazer o Jantar das Estrelas. Então, eu e o Júlio e eu... A minha ideia inicial foi o seguinte, eu convidei 15 amigos meus para fazer ou patrocinar um jantar lá no clube, né? O Júlio acertou lá com a diretoria do Clube Curitibano, que era... Nós frequentávamos sempre lá, né? E eu convidei 15 amigos para fazerem um prato ou patrocinar, né? Para 100 pessoas, cada um, né? E convidei 10 cantores amadores, inclusive advogados, médicos, inclusive o Pissuti, né, me contaram, não, esse deputado ele canta música country. E eu convidei, então foi. E hoje, graças ao Júlio Gomel, eu digo, a ideia foi minha, eu ajudei no começo, e depois, por problema de doença, eu meio que me afastei, mas o Júlio tocou, e hoje o Lar o Bom Caminho é uma instituição, eu digo assim, parece uma creche de rico. E o Bicho do Paraná? O Bicho não foi a criação minha. Não foi? Não. Não foi. E o Natal de Curitiba? O outro projeto que nós fizemos, né, foi Curitiba, capital do Natal. E o Jaime Lerner aprovou. Foi, segundo o Júlio Zaruc, que era o diretor de turismo de Curitiba, da prefeitura de Curitiba, na época ele me disse que o aumento, o fluxo de turistas em Curitiba foi extraordinário, né? Só que com o tempo, aí começaram a enfeitar ruas, uma pessoa lá fez a casa inteira e tal, e começaram a querer cobrar a luz da prefeitura e também da rua, e começou a criar problema. Aí um prefeito aí inventou de fazer o Natal cor-de-rosa, uma coisa assim, né? E no fim acabou. Mas que foi, e que é uma pena, né, deixar de continuar, incentivar as pessoas para decorar suas casas, né, as lojas, as vitrines, as fachadas, né? Para variar, hoje eu não sou mais nada na hora do dia na comunicação, mas eu passei para a prefeitura uma sugestão, que como Curitiba diz que é o cemitério do carnaval, né, eu sugeri que eles convidem os pequenos conjuntos musicais do Paraná para vir no carnaval, fazer desde sexta-feira até
terça-feira, fazer show nas praças, nos clubes mesmo, e também fazer uma campanha para gastronomia, né? Incentivar a trazer o porco no relete, o carneiro no buraco, a paçoquinha da Lapa, o barreado de Morretes, né? Afinal, tem quantos pratos típicos do Paraná? Eu encaminhei isso para a prefeitura, né? É isso aí. Mas você disse que não atua mais na área de comunicação há algum tempo. Mas me consta que você foi convidado nos últimos anos pelo Dr. Francisco para retornar ao grupo, é verdade? É verdade, mas é que eu já tinha tido o infarto, né? E estava bem no Paranabanco. Mas o doutor, eu tinha 67 anos, ele me convidou para voltar para trabalhar na Gazeta do Povo. Mas eu expliquei, né? Olha, doutor, a minha situação no banco é boa, eu não tenho patrão e não tenho empregado, né? Não tenho horário, eu sou corretor autônomo, mas todo dia eu vou no banco. Então, muito obrigado. Daí até ele me convidou em 1997 para fazer a coluna, né, na Gazeta, que agora vão fazer 12 anos, né? Em setembro fazem 12 anos. Você também já publicou um livro, não publicou? 2 livros. 2 livros. O primeiro, Nem Só de Pão Vive Homem. Conto histórias jocosas, curiosas e até históricas. E também publiquei, né, junto nesses 2 livros, receitas, né? O segundo livro, esse foi o primeiro livro, saiu na revista Veja, lá, como um dos livros mais vendidos, né, aqui em Curitiba. E depois eu lancei o Sorrisos, né, também com histórias e com receitas, né. Entreguei agora para o meu filho, o Aldo, da canal de marketing lá da Rádio Rock 91, 200 receitas que eu selecionei, e também ele acha que vai selecionar também histórias. Ele acha que misturando as histórias com desculpe, com os causos, né, que eu sou especialista em contar causos, não sou escritor, eu sou um contador de causos. Então, está lá, ele está procurando, né, fez uma consulta sobre a Lei Rouanet para imprimir. E falo, além de escrever para a Gazeta, a revista, que é do meu filho, Perfil Náutico, eu também escrevo lá uma história e uma receita, toda a edição. E às terças-feiras, depois das 8 horas da manhã, no programa da Maria Rafar, que é 91 Rock, né, eu falo só sobre comida, toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. É isso aí. Me conta uma coisa, Malu. No período em que você esteve atuante na televisão, quais eram os principais anunciantes do Paraná? Bom, aí era Prosdóximo, né? Hermes Macedo. Afinal, eu confesso assim, né, que tem coisas que a gente não lembra, né? Eu estou tomando um remédio para pressão alta, então às vezes eu fico meio esquecido, né? Mas realmente, a partir do momento que essas grandes empresas foram vendidas para as multinacionais, a publicidade no Paraná sofreu uma dificuldade, né, que teve que procurar outros caminhos, porque realmente os grandes lojistas, né, até as indústrias, né, no caso do Prosdó, indústria de refrigeradores, né, enfim, foi difícil realmente. Na época, você falava com os donos das empresas, né? Eu me virava, né? Eu não ficava, porque eu notei num dos veículos que eu trabalhei antes de ir para a TV Paranaense, que os diretores comerciais, eles se fechavam na sala e eles achavam que tinham que ser visitados. E eu não, eu era fuçador, eu ia, visitava, né? Procurei contato
E depois nós começamos também no Clube do Copinho a convidar esses empresários, né, que frequentavam lá o Clube do Copinho. Só que eu adotei uma condição. Aqui não se fala em negócio, que os contatos iam, né? Então eu estabeleci essa norma. Aqui não se fala em negócio. Então, às vezes, o empresário, tal coisa, tá bom, amanhã eu vou lá na tua firma, mas lá eu não conversava. Então, criou um ambiente de amizade, assim, bem satisfatório. Voltando para os causos, já que você é um grande contador de causos, você tem algum especial que toca o teu coração, que você gostaria de contar nesse depoimento? Não, veja bem, porque são tantos, né? São tantos que é difícil você, né? Você dizer que eu gosto. Na verdade, o que me tem entusiasmado muito é contar a história de crianças, de netos, né? Que sai cada história, você não imagina hoje a inteligência, né? A gente vê a criatividade das crianças, né? que vê televisão, que eu me lembro, nossos pais não conversavam com a gente, né? Hoje já os nossos filhos já são mais comunicativos, né? E hoje com o evento da televisão, essa criançada, mas eu tenho publicado coisas da gargalhada, de ver a criatividade, até, é claro que não há malícia, mas eles contam, né? Como esses dias, agora no sábado, publiquei uma história de um parente do Trombina aí, um gurizinho, hoje ele tem 9, ele tinha 5, ele foi no banheiro e abriu os guichos do bidê, né? E veio a água no rosto, né? Um jato forte. Aí a avó perguntou para ele o que foi. Não, eu fui lá naquele esguicho de lavar a bunda, né? De refrescar a bunda, se não me falha a memória. Então você vê, uma criança de 5 anos, né? Tem uma história fabulosa. É isso que tem sido marcante. E tenho contado uma das histórias histórica que eu contei, que não me lembro mais quem me contou, foi do colégio estadual. O Manuel Ribas queria fazer um colégio estadual e foi lá falar com o ministro. Mas ele notou má vontade. Que deu o ministro, tem projeto? E o Ribas tinha um amigo general lá. O general pegou um projeto de um quartel, modificaram tudo lá e levaram. E foi aprovado para o Ministério e construíram o colégio estadual. Só que esqueceram, embaixo era uma casa-mata, que está lá até hoje, que era para proteção de bombardeio e tudo. Então são coisas que são históricas, né? Tem muita coisa histórica, né? Na realidade, entre o profissional de comunicação, o corretor bem-sucedido, o escritor, o contador de causos e o homem, como é que você transita por essas áreas todas? Bom, eu só posso dizer, né, que eu sou feliz, sou casado com a minha mesma mulher há 53 anos, né, tenho 6 filhos, 3 genros, 3 noras e 14 netos. Me dou bem com todos eles, todos, me dou bem com meus 7 irmãos, né, e tenho também um monte de amigos, né, que eu prezo muito. Então eu acho que posso dizer que eu sou um cara feliz, que eu morrerei feliz. E os Malucelli? Bom, os Malucelli é uma família muito grande, né? Então, é o caso aí que eu trabalho lá com o Joel, mas eu mudei, depois que eu saí, eu trabalhei em Morreço lá na usina um tempo, né? Em 50 vim para cá, eu praticamente me afastei, porque eu trabalhava com meu pai desde os 12 anos, né? Ele tinha engarrafamento de bebida, eu ajudava, vinha do colégio, trocava de roupa, né? Que naquele tempo tinha uniforme, e ia engarrafar bebida, fazer caixa, né? E depois, mais tarde, com 14, 15 anos, eu aprendi a guiar, e tinha uns caminhãozinhos lá, aqueles caminhão velho, internacional, eu ia entregar bebida, e ele também era distribuidor de cerveja da Brahma. Eu me lembro bem que eu tinha calo no ombro de tanto carregar a caixa.
ia buscar 200 engradados de cerveja na Brahma sozinha. Então eu não tenho muito boa lembrança da minha juventude, que foi difícil, né? Eu carreguei andor, mas felizmente hoje eu sou um folgadão. No Clube do Copinho, na realidade, eu me lembro assim com muita saudade, né? Você deve ter promovido grandes encontros. Pessoas que não se falavam, que precisavam se relacionar de alguma maneira. E com muita habilidade me lembro que você promovia isso de uma maneira bem sutil. Ali realmente o Clube do Copinho foi um episódio muito bom, não só profissional como pessoal. Inclusive os artistas da Globo, né, quando vinham para cá, a gente fazia, né, os trabalhões, né, até tenho fotografias com eles, né, depois vários artistas, né, que a gente tem fotografias lá, inclusive com vários artistas famosos da Globo, artistas homens, né, também. Então é isso, foi ali realmente foi um ponto de encontro muito importante, profissionalmente falando, né? E de amizade também fizemos, né, consolidamos ali uma série de amizades e proporcionamos também encontros, como disse o Rodrigues, de pessoas que não se falavam e tal, né? Eu acho que foi um local muito bom. Você passou um tempo, Malu, em que os amigos, quase todos, te requisitavam para, vamos usar o termo, cozinhar. Gostariam que você fosse lá para cozinhar e você começou a fazer isso, atendendo os amigos. E até um certo tempo em que a tua saúde não permitiu mais essa continuidade. Como é que você se sentia assim, já fora da televisão e os amigos convidando para que você fosse fazer seus pratos favoritos e deliciando todos eles com realmente eu atendia muito, mas chegou um tempo que eu tinha convite para fazer 3 jantares por semana e tal. Então, ultimamente eu tenho dito o seguinte: não cozinham mais para fora. Inclusive, um funcionário, acho que da prefeitura lá, que cuida daquele setor de orgânicos lá no mercado municipal, queria que eu fosse lá dar uma aula, ensinar a fazer um prato num sábado. Eu disse: meu filho, eu estou com marca-passo no coração, estou tomando remédio para pressão, para arritmia. Eu não tenho mais condição, desculpe, mas eu não vou. Então eu tenho me recusado realmente, ultimamente, né? Não cozinho mais para fora. Isso é um privilégio, só da dona Deusdita, ela que ainda degusta as suas criações culinárias. Eu ultimamente, não muito seguido, mas eventualmente eu faço também, mesmo em casa, eu não cozinho mais. De vez em quando que esses dias eu inventei de fazer um frango lardeado, né? Peito de frango lardeado, porque eu já tinha feito uma picanha lardeada que foi entrevistado pela TV Sinal. E realmente ficou um espetáculo. E aí eu pensei, bom, o peito de frango tem bastante carne, mas não tem, realmente frango não tem muito gosto, né? Então eu larguei, né? Então faz furo na vertical e faz uma mistura de alho fatiadinho assim, e bacon defumado. Mistura no óleo de oliva, né? De preferência extra virgem, sal e um pouco de pimenta, né? Sal e pimenta a gente tem que ter cuidado porque estraga prato. Aí lambuzei bem o peito de frango, achatei ele, né, com o osso para baixo, né, fiz o furo, recheei e assei no forno, com o osso para baixo, 1h30, 1 hora conforme o fogo, né, 1 hora e meia, estava douradinho por fora e bem assadinho. Então é isso. É de graça essa receita, viu? Não estou cobrando nada. Malu, apesar da sua modéstia, você, durante essa tua vida profissional, você recebeu inúmeras homenagens. Quais as que mais te marcaram?
Inegavelmente, eu recebi o título de cidadão honorário do Paraná, na Assembleia, né, que foi proposto pelo Orlando Pissutti. O Mário Celso Cunha me propôs o título de cidadão honorário de Curitiba. Eu já fui também profissional de propaganda do ano, fui o semeador do ano, fui homenageado pelo governo do estado, né? Final, em Morretes, eu sou 2 vezes comendador, né? Um é Rocha Pombo e o outro Lírios no Jaguara. Então eu realmente tenho que ter um certo orgulho, né? Perceber que eu sou modesto, né? Tanto que os meus amigos aqui, especialmente o Noazir e o Dorival, me chamam de pavão. E me diga uma coisa, você provavelmente influenciou os filhos sem a pretensão de influenciar, provavelmente, mas os filhos seguiram a atividade da comunicação? O Aldo, né? O Aldo hoje tem muitos funcionários, tem várias empresas, né? O canal de negócios, o canal de marketing, tem a Rádio Rock 91, tem esse perfil náutico, ele presta serviço para 6 ou 7 empresas multinacionais, esse negócio de online, né? Que eu não sei muito bem o que é, mas eu ouço, né? Então ele também é vendedor. E os outros 2, né? O mais velho é o Aldo dos homens, o Cícero é corretor de commodities, é um dos grandes vendedores de feijão, e o Marcelo, que é o caçula, que é corretor de seguros, e tem ganho prêmios todos os anos das corretoras, que ele trabalha para várias empresas, tem ganho prêmios assim, quase anuais de ser um dos melhores vendedores. Então, eu acho que eu ajudei um pouco eles, né? Um pouco, né? Mas é tal coisa, né? Puxaram, eu acho até que eles puxaram mais a mãe, viu? Muito bem. Você tem enfim, na culinária você sempre foi um cara também muito respeitado. Você tem algum prato que é o teu prato preferido, assim, que você gosta de fazer, ou gosta de fazer e gosta de degustar? Bom, veja bem, eu tenho orgulho, porque quando eu morei em Morretes, nós fizemos um mutirão lá e fizeram um barreado. Barreado que ia além de carne de boi, de carne de porco. E eu comecei a me interessar por barreado. E comecei a ler, né? Aí cheguei à conclusão seguinte, que o barreado não é originário de panela de barro, não. E que eu li, se não me engano, foi um escritor antigo que contou que os imigrantes, né, eles iam para a roça de manhã e deixavam a panela de ferro cozinhando a carne para eles voltar, trabalhavam até 4 horas da tarde e voltar, porque ele morresse é um calor extraordinário, né? Então, eles deixavam mas só que queimava, né? Secava. Aí eles inventaram então de cobrir a boca da panela de ferro com folha de bananeira. Recortavam, punham a tampa e pegavam barro, esse barro mais, né, umedecido, e fechavam. Então daí que vem a origem de barreado, né? Então você falou bem, eu acho que o barreado, por exemplo, eu fiz, e a Secretaria do Governo, não sei se é de Cultura, o quê, mandou, e minha filha que descobriu da internet em inglês, francês, italiano, em alemão. Então, o barreado é o meu prato preferido, né? Porque eu não sabia, né? Porque eu não lido, eu só escrevo, né? Na minha coluna eu escrevo no computador, mas eu não sei fuçar lá ainda, achar. Então, eu fiquei muito satisfeito que a minha filha descobriu, né? Que é especialista nisso. É isso aí. Em relação à propaganda,
qual é a diferença que você vê daquela velha propaganda, aquela que se fazia 20 anos atrás, e como se faz propaganda hoje? Você notou alguma mudança nisso? O que você... Hoje é tudo computador, né? Antigamente fazia um desenho, era tudo à mão. Hoje o cara faz, né? Eu vejo lá na Gazeta, de vez em quando, os caras mudam, né? Mudam a cor do céu, que está cinzento, eles fazem azul, né? Então acho que evoluiu, a propaganda evoluiu muito, né? Muito mesmo, né? Com o advento. Para mim, o grande fator foi a descoberta do satélite, né? Que hoje você vê o mundo sentado na tua casa, você vê um acontecimento no Japão, no outro lado do mundo, diretamente, com uma excelente qualidade, né? Mas agora com a TV digital, né? Você também não foi comentarista no rádio? Eu fui repórter, mas não era muito bom, não. Eu era apresentador de televisão, né? De esporte. Mas também era avoado. Um dia o Chicolândia foi lá, mandei convidá-lo para ir dar uma entrevista, né? Que era o grande piloto brasileiro, ali na Zé Loureiro, né? Que era TV Paraná, né? Era ali, né? TV Paraná, né? E estava sentado na mesa aqui e tal, aí o Chicolândia veio, e eu levantei simplesmente e fui atrás dele para abraçar. E um tempo fui apresentador, né? Mas, sinceramente, não me cativou. Muito, assim, dizer de ser o apresentador, sabe? Não. E a tua paixão, então? Minha paixão é minha mulher. Mas além da tua mulher, até eu ia fazer um comentário sobre isso. Bom, veja bem, eu acho que a coluna, né? A coluna que eu comecei fazendo na Tribuna, e eu era inicialmente colunista esportivo, um dia, sobre Copa do Mundo, eu fiz um artigo que normalmente eu não sou um escritor, né? Eu sou um repórter, né? Acho que desempenhei mais ou menos bem. Ninguém falou. Por coincidência, depois de uns 2 anos, um cara falou, pô, aquele artigo até recortei e tal. Agora, quando eu publicava histórias jocosas sobre jogador e tal, tinha repercussão, entendeu? Então, o que acontece hoje, né? Você vê onde a gente vai, um aluno e tal, te conheço, leio, né? Isso. Malu, Diga, Ribeiro. estou agora entrando no assunto. Lembra-se uma ocasião que você era comentarista esportivo na televisão e nós fomos para Londrina, eu, Wilson Tomás, num aviãozinho fretado da TV Paranaense, e lá jogava o Atlético Paranaense quando morreu o Jofre Cabral. Lembra-se disso? Eu não fui nessa. Não foi nesse episódio? Não fui, não. Desculpe, mas não fui. Eu fui com o Wilson Tomás e o Jofre morreu ao nosso lado no jogo do Atlético em Londrina. Mas foi você que nos convidou na ocasião. E você comentava futebol na televisão. Eu apresentava o programa, né, de entrevista, né, de noticiário, de segunda a sexta-feira, e tinha um programa, um debate com uma mesa redonda, né? Entendeu? Mas eu nunca tive muita vocação para... Não era de... Até o momento, Malu, dentro da comunicação, o que é o teu Prozac? O que você ainda sente vontade, faz com prazer dentro da comunicação? A coluna, né? Eu sempre brinco, digo que eu trabalho mais para fazer a coluna na Gazeta, que é uma vez por semana, do que eu trabalho no banco. Porque eu tenho lá 30 clientes, aplico em CDB, tudo, né? Então, realmente, para mim, o meu grande prazer, né, que me satisfaz, que me envaidece, né, é fazer a coluna, né? Até a rádio. A rádio, né, uma vez por semana, esses dias eu precisava mandar um material para um amigo aí, e como eu estava com outro compromisso para ir lá em casa, eu chamei um táxi lá do 6262. Aí entreguei
o material para ele, dei o endereço para ele entregar, né? O radiotáxi, dei o dinheiro para ele. Ele chegou para mim e disse assim, não sei, eu estou reconhecendo o senhor. Como assim? O senhor não fala na Rádio Rock? Sim, mas você nunca me viu? É, mas eu reconheci a tua voz. Então veja, né, que são coisas que, sabe, várias pessoas já, né, também, que a Rádio Rock tem das 7 às 9 um noticiário de segunda a sexta que é fabuloso. A Maria Raffaele, que é uma moça inteligente, é advogada, é psicóloga, né? Muito bom o programa dela, bem interessante. E no sábado, quando sai a tua coluna, colocado e equiparado com outras colunas da Gazeta do Povo, como é que ela se coloca dentro da comunicação, dentro do leitor, do número de leitores? Olha, eu não tenho assim uma absoluta certeza, mas eu já vi comentário assim em off que sábado é primeiro lugar em audiência de coluna, né? É a minha. Né? Já há tempo até, depois que eu comecei a fazer a coluna lá, um dia o doutor Francisco, que ele escolheu sábado, porque sábado era, até então, não sei hoje, né? Porque eu também não convivo muito lá, eu mando todas as colunas por e-mail, né? Aí o doutor Francisco me disse, me telefonou lá em casa, dizendo que a venda da Gazeta no sábado tinha aumentado em função da coluna. Aí eu brinquei, doutor, o senhor está begozando, né? Eu disse, não, o IVC que confirmou. Então, sabe, eu achei isso importante. Sem dúvida. Você conviveu nesse período todo com grandes nomes da comunicação. Você citou, inclusive, o Walter Clark, né, que foi o incentivador da Rede Globo, né? Aqui no Paraná, você lembra de nomes assim que conviveram contigo? Bom, eu vou resumir. Para mim, os 2 melhores jornalistas do Paraná, Celso Nascimento e Luiz Geraldo Massa. Para mim, esses são os melhores. E tem outros que a gente conheceu e tal, mas esses são marcantes até hoje, né? Porque eu sou ouvinte assíduo da CBN, né? Onde o Massa fala com o Zé Ville, né? Que também é um bom apresentador. E os comentários do Massa são profundos, né? Um homem que tem uma memória fabulosa, apesar de ser um velhinho já. E o Celso Nascimento, que tem que ser revelado, realmente é um colunista fabuloso. Muito bem. Suas palavras finais aí, com respeito ao seu depoimento, Bom, eu queria agradecer, porque eu sou amigo dele. Há muitos anos eu vi o trabalho que ele fez na televisão, com o Luiz Renato Ribas. E já naquele tempo ele foi um pioneiro, porque ele lançou uma revista sobre televisão, foi inédito no Brasil. E vejo hoje, há muitos anos que eu não alugo mais vídeo, né, de filmes, e hoje eu tive a grata surpresa de acompanhar, ver essa maravilha que ele fez aqui no vídeo. Parabéns para o Paraná de ter um profissional como o Luiz Renato Ribas. Muito obrigado e até a próxima. Pronto? Toca o hino de Moretz agora. Muito bom, hein? Eu tive que interferir ali para ele dar as palavras finais. Muito bem. Escuta, o bicho do Paraná não foi